Fala, empreendedores, tudo bem? Aqui é Glauco Silva. Galera, sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu vou falar sobre o que ninguém te conta sobre o empreendedorismo. Pessoal, o empreendedorismo, ele tem essas nuances, né? Uma hora tá bem, outra hora tá mal, ainda mais quando a gente se fala de economia. A economia do Brasil, né, já faz tempo, né, não é estável, né? Existem altos e baixos. E hoje está sendo um dia bem ruim para mim, né? Um dia bem ruim para o empreendimento também, porque exatamente nesse ano que está tudo desmoronando de forma mais avassaladora, eu decidi ampliar o meu negócio, né? Eu decidi me desenvolver, né, para captar mais recurso, para atingir os meus sonhos. Exatamente nesse ano as coisas estão cada vez mais difíceis, né, para o lado do empreendedor. E isso tem consumido bastante da minha energia. Isso tem tirado o sono. E isso para o lado do microempreendedor ainda é bem pior, porque a gente é sozinho, né? A gente muitas das vezes não tem um sócio, né? Eu acredito que na maioria das vezes não temos um sócio, né? A gente trabalha de forma autônoma. Então a gente faz tudo no negócio, além de fazer tudo, e ainda tem essas preocupações, né? Econômico-administrativa, né? E o que fazer no momento desse, né? A quem recorrer? É nesses momentos que a gente pensa em, às vezes, voltar a trabalhar em regime de CLT, por exemplo. Já passou isso pela minha cabeça esse ano algumas vezes. Mas eu vejo que esse não é o problema, porque pelo menos aqui na cidade muitas pessoas estão sendo demitidas, então elas estão lidando com os mesmos problemas que eu estou lidando, mas só que em lugares opostos, diferentes. E então não é a solução largar um empreendimento, né, que eu já passo e vivo há 15 anos, para poder trabalhar fechado, sendo que as pessoas estão passando pelas mesmas coisas que eu estou passando aqui, só que em lados diferentes, como eu falei. Hoje eu tive a oportunidade, né, de ir numa atividade do meu filho lá no colégio, e foi bom, né, que aí eu saí um pouquinho dessa nuvem negra que estava sobre mim, e eu fiquei muito grato, muito agradecido por, apesar das coisas não estarem indo bem, eu ter um emprego ou um empreendimento que me permite estar junto com a minha família, que me permite estar junto do meu filho. E eu não sei o que esse menino tem, esse menino de 5 anos, né? Quando eu olho para ele, eu sinto que eu não posso desistir. E hoje ele falou: poxa, pai, estou muito feliz que você está aqui comigo. E a gente teve a oportunidade de participar de várias tarefas no colégio junto com ele. E são coisas que você trabalhar em regime de CLT, por exemplo, você não consegue, porque você tem hora para entrar, você tem hora para sair, né? E muito raramente uma empresa te libera para você conseguir estar do lado ali da sua família. Então esse foi um dos pontos que hoje me deu ânimo. Eu falei: caramba, eu posso estar do lado do meu filho, eu posso fortalecer esses laços. Um outro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, que é uma solução para esses altos e baixos que o empreendimento ele coloca sobre a gente, é vocês se apoiarem em alguma coisa. Eu acredito em Deus. Não sei se vocês acreditam, mas tenha algo em que seja maior que vocês acreditem, né? E que possa amparar vocês nesses momentos, que vocês vão estar desanimados. Porque isso acontece, a economia ela é muito volátil aqui no Brasil, né? Os presidentes, na maioria das vezes, são muito ruins, eles não têm visão nenhuma e nem querem, né? Muitas das vezes, ajudar o povo. Eles só querem prometer e fazer um monte de coisa de forma incoerente, né? E a gente que paga a conta, a gente que está ali no meio da balança que paga a conta mais alta, né? Eu não sou contra o assistencialismo, não sou contra para quem é milionário, rico, mas eu sou contra aqueles que são que recebem a carga maior do trabalho, né? Que hoje é a classe média e que são os empreendedores estão dentro dela, né? Então, infelizmente, a gente sofre muito com isso, né? Com essa vulnerabilidade, né, que o empreendimento ele traz sobre nós, e a gente não tem nada que ampare a gente, não tem nada. Uma hora ou outra que aparece algo ali, né, que vai ajudar você. Então tenha sim, né, uma crença. Como eu falei, eu acredito em Deus, e ainda assim muitas das vezes é difícil seguir em frente, mas acreditem em algo, e vocês vão conseguir passar por esses desafios na vida de vocês. Tá ok? Segundo ponto, segundo não, o terceiro, né?
Eu até falei da família, falei do meu filho, às vezes ali vai ser sua esposa, o seu marido, né? Mas hoje, né, eu olhando para o meu filho, né, a coisa muda um pouco. Isso me dá mais coragem, força para viver, né? E eu tenho filhos maravilhosos, mas esse em especial, ele veio, né, para dar mais motivação. Não sei se é porque ele ainda é pequeno, muito frágil, né? E aí eu olho para ele e falo, cara, eu não posso vacilar, entendeu? Mas é isso, né? É sobre isso que eu queria passar para vocês hoje. E o terceiro ponto, não se esqueçam de vocês. Ontem eu vi um vídeo e uma pessoa falou que a pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Se a gente não cuida de nós mesmos, ou seja, se nesse momento a gente não está bem emocionalmente, a gente não está com as coisas equilibradas, a probabilidade da gente desistir dos nossos sonhos, ele é muito alta, tá? E com isso, a gente vai abrir mão, a gente vai ficar à mercê do que a vida oferecer pra gente, e não é isso que a gente quer. Então, pessoal, estejam bem, invistam em vocês, seja conhecimento, seja na aparência, seja no conforto, né? Mas tire um pouco do que vocês fazem para vocês. Eu sei que a gente se preocupa muito em dar o melhor para as pessoas, né? E quando eu falo das pessoas, às vezes até para filho, esposa, né, pai, mãe, e muitas das vezes a gente se esquece da gente, né? E somos nós que batalhamos, que corremos atrás, perdemos noites de sono. Então nós precisamos investir em nós. Nós precisamos também ficar felizes. E isso tem a ver com o lado emocional. Então não deixem de priorizar vocês, não deixem. E quarto ponto, para a gente finalizar o vídeo, pessoal, tenham sonhos. São esses sonhos que quando você olhar para eles, você vai falar, cara, eu não posso desistir, é isso que eu quero. Então hoje eu também pude reavaliar meus sonhos, eu falei, cara, eu não estou nem perto da onde eu quero chegar. Eu não estou nem próximo, eu não conquistei uma terça parte daquilo que eu pensei para mim. Então eu não posso desistir agora. Se eu voltar a trabalhar para os outros, muito raramente eu vou conseguir conquistá-los. E são sonhos bem audaciosos, né? Mas bem particulares, mas eu não posso falhar porque eu ainda não alcancei. E quando eu alcançar no sonho, tem um outro, né? O Luciano Hang disse sobre isso, até fiz um shorts, né, com as palavras dele. E ele fala isso, e eu também concordo, né? Sempre tem os sonhos, porque senão quando você concluir, você vai cair, porque você já alcançou aquilo que você queria, e você vai tomar uma sapatada ali, e você não tem mais nenhum sonho. Aí você vai falar, puxa, e agora? Eu vou para onde? Ah, vou abandonar o barco, né? Então tenho outro sonho, alcançaram, busque outro sonho, mas sempre tenho algo para alcançar. Tá ok, galera? Então eu gostaria de hoje falar sobre esse lado do empreendedorismo, ainda mais aqui no Brasil, né? O empreendedorismo no Brasil ele não é muito valorizado. A gente vê hoje com a política, né? Os empresários eles são massacrados, né? Eles fazem, empregam, injetam dinheiro na economia e são sempre mal vistos, né? E o micro e pequeno empreendedor não é diferente, né? Só que a gente sofre muito mais, né? Porque a gente é mais vulnerável, né? A gente ainda tem um recebimento menor, a gente paga uma carga tributária, acaba se ampliando sobre nós, é como uma onda, né, que vem. Então, assim, quando você tem um jet ski para fugir, beleza. Mas não é o caso do micro e pequeno empreendedor, né? A gente tem que encarar a onda e cair para cima, porque é o que tem, tá? Então, infelizmente, se a gente não tiver esses 4 pontos que eu mencionei para vocês, a probabilidade da gente desistir do nosso empreendimento e da gente largar os nossos sonhos é muito grande, tá? Então, primeiro, família, tá ok? Segundo, tá? Os sonhos, tá? Não vou falar na ordem aqui que eu falei para vocês, que a cabeça hoje não tá legal, como eu falei, né? Mas tenham sonhos, não desistam dos seus sonhos, tá ok? Tenham a fé em alguma coisa, tá? Eu acredito em Deus e eu me esforço para continuar acreditando, porque se eu não tiver em quem me apegar, a probabilidade da gente cair é muito grande também. Então você precisa ter alguém para conversar, né? No caso, né, do nosso Pai Celestial, a gente fazer uma oração, colocar ali os nossos sentimentos. E quarto ponto, invistam em vocês, para nesses momentos vocês estarem bem emocionalmente e vocês então conseguirem passar por esses momentos difíceis que o empreendedorismo traz para a gente. Então, se não é um mar de rosas o tempo todo, eu gostaria de dizer que fosse, mas não é.
mas eu posso dizer para vocês que vale a pena, assim como hoje eu tive a oportunidade, né, de ir lá no evento do meu filho no colégio. Muitos pais não têm essa oportunidade. Eu vejo muitos filhos no colégio que os pais não aparecem porque estão trabalhando e as crianças ficam tristes, né? Então eu acho que vale a pena, né, você continuar no jogo, você não abandonar e você dar o seu melhor. E persistência, né? A persistência vai fazer com que tudo dê certo. Então, reavaliem, né, um empreendimento de vocês se não estiver dando certo, mas não desistam. Não desistam. Tá ok, galera? Se vocês são empreendedores e hoje passam pela mesma coisa, estão sentindo a mesma coisa, coloquem aí nos comentários, tá? Para você que não é inscrito, que caiu aqui, achou que o empreendedorismo era um mar de rosas e não é, coloque também nos comentários, mas vale a pena. Tá ok, galera? E é isso. Não desistam, sejam otimistas, invistam em vocês. Vocês são a pessoa mais importante na vida de vocês. Porque se vocês não estiverem bem, nada na volta de vocês vai estar bem. Nada. Eu posso garantir para vocês. O relacionamento de vocês não vai estar bem. O relacionamento familiar não vai estar bem. O relacionamento no empreendimento não vai estar bem para aqueles que têm funcionários, etc. Então estejam bem. Invistam em vocês. Não deixem essas coisas consumir vocês. Tá ok, galera? Valeu, aquele abraço e se inscreva no canal, né? Apesar de ser um momento aqui meio complicado, né? Mas não deixe de se inscrever, aqui eu ensino vocês a iniciarem um empreendimento do zero, né? Trago informações de como está a economia e as coisas todas que influenciam no nosso empreendimento. Mas é isso, não deixe de se inscrever, eu continuarei trazendo conteúdos para vocês de alta relevância e principalmente, né, para ajudar vocês a realizar os sonhos de vocês. Aquele abraço e fui!